Salve pessoal, vamos aqui agora para a aula que complementa a aula do roteiro 1. No roteiro 1 a gente cobriu toda a ideia intuitiva de limite, depois passou para as propriedades e leis de limite, né, que tornam o cálculo do limite muito mais prático do que ficar investigando gráficos e tabelas. Tá? Então a gente vai, a partir de alguns limites já conhecidos e utilizando essas leis e propriedades, a gente vai poder calcular vários tipos de limite. E a gente chegou no momento que essas regras não se aplicam diretamente. Então a gente chegou numa fase do roteiro onde a gente precisa de alguns truques algébricos para poder escapar das armadilhas que não permitem que as propriedades sejam aplicadas. A gente vai voltar nesse ponto, tá? Na verdade vai voltar num ponto que eu já até tinha falado, que foi o último exemplo da aula que está no YouTube, da parte 1. Mas eu acho que é legal eu voltar nesse exemplo que eu terminei a aula, para fazer uma emenda mais certinha da parte 1 com a parte 2. Tá? A equipe técnica vai tocar a vinheta e a gente volta já diretamente no roteiro. Tá? Até daqui a pouco. Oi, estamos aqui no roteiro. Muito bem. Ok, o roteiro 2. Né? O que a gente está aqui? O roteiro 2. O roteiro é 1, mas o que está acontecendo aqui? Né? São algumas formas de você poder usar as propriedades em situações que na verdade elas não se aplicam, mas você pode fazer algumas manipulações algébricas que vão fazer você escapar da armadilha. A primeira coisa é quando você está enfrentando um limite que envolve uma raiz, uma ideia que sempre vale a pena tentar é você multiplicar pelo conjugado. Tá? Aqui o exemplo 2 ele fala multiplicando pelo conjugado para poder cancelar um fator comum em indeterminações do tipo 0 sobre 0. Né? Que é tipo 0 sobre 0? Né? É quando a parte de cima é uma fração, a parte de cima tende a 0 e a parte de baixo tende a 0. Esse tipo de situação, não raras vezes, pode acontecer de ter um fator comum em cima e embaixo. E você ser capaz de cortar esse fator comum uma vez que a variável está indo para zero. Ela não é zero. Né? Ela não é o ponto que anula essa situação. Tá? Então vamos ver como que a gente escapa dessa jogada. Tá? Como que a gente escapa dessa armadilha. Bom, primeiramente a gente vai olhar para esse limite aqui, né? Limite de raiz de t² mais 9 menos 3 sobre t². Né? Repara que quando t vai para zero, t² vai para zero. Tá? E quando t vai para zero, então o limite entra aqui na raiz, né? Então isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 9, vai para 3, menos o 3 que está aqui fora vai para zero também. Então de fato ele é desse tipo aqui, 0 sobre 0. Tá? Ok, né? Mas ele não é polinomial, ele tem uma raiz aqui, né? E isso fica difícil de você fatorar isso aqui. E outra coisa, eu não posso usar a propriedade que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites, porque a parte de baixo vai para zero. Né? E nem pensar em fazer substituição direta. Né? Apesar dessa função aqui em cima ser uma função tranquila de fazer o limite, né? Se ela não tivesse com t² aqui embaixo, né? Não dá para substituir diretamente. Por quê? Porque o zero aqui não está definido. Então, nenhuma das duas situações é passível de ser aplicada. Então a ideia é o seguinte: a ideia para tentar sumir com esse t² aqui de baixo e poder usar as propriedades é multiplicar pelo conjugado. Né? Então o conjugado aqui, né, vai ser a mesma raiz, t² mais 9, só que mais 3 no lugar do menos 3. Vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo, de forma que eu não estou alterando a expressão. Estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma quantia, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Mas professor, por que esse mandrake? Esse mandrake ele é fundamentado nessa mágica, que é fundamentada na seguinte situação. Quando você tem a mais b vezes a menos b, isso aqui é a² menos b². Né? E por que você está fazendo isso, professor? Porque a minha ideia é sumir com essa raiz. Então eu vou tentar quadrar esse cara aqui. Entendeu? Eu quadrando ele, eu meio que sumo com essa raiz. Né? Então como é que fica esse limite aqui?
né? Vamos acompanhar lá embaixo que essa conta está sendo feita lá embaixo, né? Trazer aqui para cima, tá aqui, ok. Então já falei qual é o mandrake, tá aqui o mandrake, né? A mágica. Multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado. É só trocar o sinal desse cara para poder quadrar esse termo aqui. Ok. Então, como é que fica essa expressão aqui em cima? Aqui em cima fica o quadrado dessa expressão em raiz, que vai ficar ela própria, t quadrado mais 9, tá? E menos esse cara ao quadrado, então menos 9, e embaixo ficou t quadrado, que multiplica essa expressão aqui, tá? Só que aqui eu ganhei uma grande vantagem. O que aconteceu? Ficou esse menos 9 com esse mais 9. Então ficou um t quadrado em cima. O t quadrado que estava embaixo aqui, ó, então está multiplicando e dividindo. Então eu divido, aqui vai ficar 1, ok? Aqui fica 1. E você fica com o quê? Aqui fica 1. E agora como que fica essa expressão, né? O limite é igual, porque a expressão só está sendo alterada, mas de forma que não produz nenhum efeito de alteração nela. Eu não mudo nada, eu multipliquei por 1. Né? Então ficou o limite de 1 sobre raiz de t quadrado mais 9, fora da raiz o mais 3. Tá? T indo para zero. Só que agora o que aconteceu? O problema que eu tinha original, eu não tenho mais nessa parte. Né? Essas duas funções têm o mesmo limite, né? Porque elas têm o mesmo comportamento. Tá? Só que a diferença é que essa aqui, né? O limite quando t vai para zero vai para 1 aqui em cima. E o limite quando t vai para zero, né? Vai para onde aqui embaixo, né? Vai para, esse aqui vai para 0, 9, a raiz de 9 é 3, vai para 6. Né? E aqui então eu posso usar então a lei L4 mais L5, né? Que o limite o limite do quociente é o quociente dos limites. E aí eu vou entrando dentro da raiz aqui, porque o limite de uma raiz é a raiz do limite, é uma lei também que a gente tem. E aí com isso a gente chega no 1/6, tá? Só por propriedades, tá? E aqui é importante observar essa situação. T é diferente de zero quando t vai para zero, senão eu não poderia cortar esse t. Se em algum momento fosse permitido que esse t fosse zero, esse corte é inválido. Tá? Mas ele não é permitido que ele seja zero, porque ele está indo para zero. Então é para valores próximos de zero, mas não iguais a zero. Tá? Então vamos seguir adiante. Né? Expressões do tipo 0 sobre 0, né? A gente só escreve isso, né, fazendo essa ressalva de expressão, né, que eu estou querendo chamar a atenção que é uma indeterminação. Tá? Eu não estou dividindo 0 sobre 0. Isso aqui não existe. Isso aqui é só um símbolo. Tá? Isso aqui não existe. É só para dizer que, olha, é uma expressão que a parte de cima vai para 0 e a parte de baixo vai para 0. Né? Para onde a expressão vai, ninguém sabe. Tem que fazer um estudo. Tá? E a observação que a gente faz aqui é que ela é uma indeterminação, porque os exemplos 10, 11 e 12, né, são todos desse tipo. E cada um deu um valor diferente. No exemplo 10 a gente chegou no 2, no exemplo 11 a gente chegou em 6 e nesse agora chegou um 1/6. Então essa expressão pode ser qualquer coisa, inclusive não existir o limite. Tá? Então por isso que a gente chama de indeterminação. Vamos para um terceiro caso, né? Funções com limites laterais diferentes no ponto x0. Agora é um caso diferente do que a gente vem estudando. Né? Esse é um caso de não existência do limite. Tá? Lembra que tem um teorema que fala que o limite de f de x quando x tende a x0 é L, se e somente se os limites laterais existem e são iguais. Se os limites laterais são diferentes, então não existe o limite ordinário, o limite tradicional. Esse é o exemplo 13. Né? Então, no exemplo 13, a gente tem o pedido de encontrar o limite de f de x quando x vai para 4, e f de x é uma função definida por partes. Né? Ela é raiz de x se o x for maior que 4, e ela é 8 menos 2x se o x for menor ou igual que 4. Então eu quero saber o limite exatamente para x igual a 4. Repara que como ela tem, né, expressões diferentes para quando x é maior que 4 e para quando x é menor que 4, então eu tenho que analisar esse limite por partes, né? Por limite à direita, onde ela tem expressão de raiz, e o limite à esquerda, onde ela tem uma expressão polinomial de grau 1. Tá? Então vamos dar uma olhada. Né?
Será que ela tem limite? Né? De repente ela teria. Né? Depende de como essa expressão de raiz cola com essa expressão polinomial. Às vezes a colagem é bem feita e o processo de limite é respeitado nessa colagem. E às vezes não, às vezes é uma colagem que não é bem feita. E aí você tem limites laterais, né, dando problema, ou às vezes nem tem um limite lateral. Então vamos para um estudo dessa situação. Né? Então a gente começa observando que para valores maiores que 4, né, quando x vou fazer uma letra de professor melhorzinha, né? Essa letra não é de professor. Quando x vai para 4 pela direita, para valores maiores que 4, é isso, x está indo para 4 pela direita. A expressão de x indo para 4 pela direita tem que ser o raiz de x, porque é o que a regra da função diz, a lei dela fala isso. Para quando você está à direita do 4, para valores maiores que 4, a regra é raiz de x. Então vamos calcular esse limite aqui. Limite de x indo para 4 pela direita de f de x. Nessa consideração à direita, essa f de x se transforma na raiz de x. Né? Bom, raiz de x a gente sabe fazer a conta, é só entrar com um limite lá dentro. Tá? E o limite de x, quando x vai para 4, a gente já viu que é um limite básico, é 4. Então ficou raiz de 4, que é 2. Então está feito o limite lateral à direita. Né? E para valores menores do que 4, né, quando x tende a 4 pela esquerda, a expressão da função é diferente, ela é 8 menos 2x. Então eu vou levar isso em consideração no cálculo do limite. Limite para x indo para 4 pela esquerda de f de x, para essas condições, f de x é 8 menos 2x, então fica limite x indo para 4 pela esquerda de 8 menos 2x. É uma função polinomial, então é só substituir. O cálculo do limite é por substituição. A gente viu, essa é uma propriedade, se não me engano é a propriedade 10. Então fica 8 menos 2 vezes 4, então fica 8 menos 8, que é 0. Olha o que está acontecendo aqui. Ó, são diferentes. O limite à direita é 2 e o limite à esquerda é 4. Perdão, é 0. O limite à direita é 2 e o limite à esquerda é 0. Como esses limites laterais são diferentes, o limite ordinário não existe. Então a gente pode escrever isso aqui. Pode escrever que não existe limite de x indo para 4 de f de x. Tá? Vamos para o exemplo 14 agora. Vamos ver o que ele nos traz. Deixa eu dar uma salvadinha aqui. Ok. Encontre o limite de f de x quando x vai para 1, onde f de x é x² menos 1 dividido por x menos 1 em módulo. Repara o que está acontecendo aqui. Será que eu posso fazer que o limite do quociente é quociente dos limites? Primeira coisa que você tem que verificar, né, é que não dá, porque quando o x vai para 1, esse módulo vai para 0 e ele está no denominador. Então a parte de baixo está indo para 0. A parte de cima também está indo para 0. Então a gente pode imaginar que eu já estou diante de uma situação de uma indeterminação 0 sobre 0. Então qual é o procedimento? O procedimento aqui é tentar achar um fator comum. Né? Mas antes até desse fator comum, eu tenho que me livrar do módulo. O módulo ele dá uma expressão de lateralidade para a expressão, porque esse módulo aqui ele vai ser o seguinte, o módulo de x menos 1 ele é o próprio x menos 1 se x menos 1 for maior ou igual que 0, e ele é menos x menos 1 se o x for menor que 0. Tá? Então isso quer dizer que o módulo de x menos 1 ele tem essa expressão aqui, né? Ele é x menos 1, se x menos 1 maior que 0 é a mesma coisa que o x ser maior ou igual que 1. E ele é menos x mais 1 se o x, perdão, aqui fiquei, x menos 1 menor que 0. Vou apagar e escrever direito, porque isso aqui está indo para o YouTube. Se x menos 1 menor que 0. X menos 1 menor que 0 é a mesma coisa que x menor que 1. Deixa eu só ver se o vídeo está captando. Está captando tudo, está uma maravilha. Ok. Está aqui a minha expressão. Então, eu necessariamente tenho que fazer uma quebra aqui na expressão da função. Tá? Então, repara.
Vamos ver como a gente calcula esse limite. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar se livrar dessa, tentar se livrar desse 0 sobre 0. Então, para tentar se livrar desse 0 sobre 0, eu vou dar uma fatorada aqui em cima. Tá? X² menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. E eu tenho um módulo aqui embaixo. E aí, unindo essa expressão da f com essa aqui, tá? Olha o que eu vou ter. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa f é x mais 1, x menos 1 sobre x menos 1, se x menos 1 for maior que 0. E isso é a mesma coisa que dizer que o x é maior que 1. Alguém aí poderia falar assim, professor, mas por que sumiu igual? Bom, não pode mais ser igual, porque agora ele foi para o denominador. Quando ele está livre, quando ele está aqui em cima, ele é suave, ele posso substituir ele por 0. Mas quando ele vai para baixo, esse igual some, tá? E então ali embaixo, a mesma coisa, né? Então, x mais 1, x menos 1, menos x menos 1, ou menos x mais 1, né? Se o x menos 1 for menor que 0, que é a mesma coisa que o x ser menor que 1. Tá? Esse passo é feito na parte de baixo, então vamos subir aqui. Então está aqui, ó, é aquilo que eu escrevi ali em cima. Então a expressão da função, ela não foi dada em chaves, mas na realidade ela pode ser considerada em chaves, né? Que fica melhor de manipular. Sendo que é uma função definida por partes e o meu limite é exatamente na quebra, eu não tenho alternativa para cálculo desse limite se eu não considerar o limite indo para 1 pela direita de f de x e considerar o limite de f de x, x indo para 1 pela esquerda, direita, esquerda. Tá? Então a gente vai fazer isso, vai calcular os limites laterais. Joinha. Então aqui está o limite lateral à direita. À direita do 1, a expressão dela é aquela x mais 1, x menos 1, x menos 1. Tá? O que aconteceu? Eu consegui então aquela jogada algébrica de poder então cortar esse com esse. Né? X está indo para 1, tá? Então ele não é 1, então esse termo aqui ele é diferente de 0, eu posso cortar. Então ficou o cálculo desse limite, né, para efeito de cálculo é a mesma coisa que x mais 1, limite de x com x mais 1. Esse aqui é um polinômio tranquilo, é só substituir o x por 1. Tá? Então ficou substituir x por 1 e dá então 2. Tá? Aqui aquela observação que a gente sempre faz, olha, x menos 1 não é 0, porque se fosse possível de ser 0, não era válido fazer esse corte. Tá? Então, algebricamente, esses limites têm o mesmo comportamento. Né? A gente já viu isso num exemplo onde tinha uma função f, que ela não era definida num ponto, depois tinha uma função g, que era definida nesse ponto, só que era em outro lugar, e aí tem uma função h. Né? A função no ponto não interessa. As funções f, g e h tinham o mesmo limite, porque eles tinham a mesma expressão fora do ponto que você está calculando o limite. Isso é o limite à direita. Vamos para o limite à esquerda, então. Aqui está o nosso limite à esquerda. À esquerda, a expressão muda. Tá? Aqui ganha um sinal de menos. Né? Então, tá, qual é a conta? Né? X mais 1, x menos 1, menos x menos 1. Está indo para 1 pela esquerda. Né? Então, não é 1. Se não é 1, eu posso cortar esse fator com esse. Mas vai ficar esse menos aqui. Tá? E ele sobe. Tá? Dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, esse menos ficou ali em cima. E o limite de menos x mais 1, quando o x vai para 1, tá? Você pode distribuir o menos, né? Vai ficar com menos 2. Tá? O x vai para 1, fica menos 2. Ou então esse menos sai e fica 1 mais 1, 2, e o menos que ficou lá fora fica 2, menos 2. Então o limite deu menos 2. Bom, o limite lateral à esquerda deu menos 2 e o limite lateral à direita deu 2. Olha aqui. Um deu 2 e o outro menos 2. Limites laterais diferentes, isso significa que o limite ordinário não existe. Ok? E esse é o nosso último exemplo, né, que é do roteiro 1. Né? A gente encerra os estudos. Então a gente tem uma série de técnicas. Vou para a primeira pessoa aqui, para falar com vocês mais de pertinho. Então a gente tem uma série de técnicas, deixa eu deixar minha canetinha aqui embaixo, uma série de técnicas para calcular limite. Tá? Só fazer uma revisão rápida do que a gente viu nesse roteiro.
primeiro passo que a gente foi construindo é olhar tabelas e olhar gráficos, ok? Depois disso, a gente fez várias análises, concluiu algumas ideias, viu o que era importante na tabela e no gráfico, né? Deu uma ideia mais concreta do que é o limite. Depois propôs uma série de leis de cálculo de limite, tá? Com essas leis, a gente obteve propriedades de cálculo de limite. Essas propriedades têm alguns limites de aplicação. E a gente explorou alguns casos onde a gente pode ir além desses limites, né? Onde a gente pode usar algumas manipulações algébricas para escapar do impedimento de usar as propriedades e as leis, ok? É com essas ferramentas que vocês vão atacar a lista de exercício. E eu rogo que vocês tenham sucesso em aprender, né? Lembrando que aprender não significa que você vai resolver o exercício de primeira, que você não vai gastar um tempo pensando nele, tá? Muita perseverança, esse é um ingrediente fundamental para o cálculo 1, tá? Muita perseverança, muita teimosia, teimosia positiva, insistir, né? A gente está aí com monitorias, estagiários e eu mesmo respondendo as questões de vocês nos nossos canais de comunicação, tá? Bom estudo e até a próxima. Vou pedir para o setor técnico tocar a vinheta para a gente encerrar nossa aula. Até lá. Cadê aqui? O setor técnico, não me abandona. Isso.